Bom dia, pessoal. Obrigado, Fátima. Também inicio a minha fala fazendo uma breve autodescrição e antes agradecendo aos nossos queridos intérpretes de Libras, a Anurap, que sempre é parceira nossa, nos auxiliando neste importante instrumento de comunicação, que é a interpretação em Libras. Eu sou um homem branco, moreno, de barba e cabelos grisalhos, uso óculos de grau e visto uma camisa vermelha. Tenho tipo, o que parece ser um colarzinho, mas são os fios do fone de ouvido fixados nas minhas orelhas. E o fundo é um fundo embaçado pela tecnologia aqui do aplicativo de comunicação. Ah, Eu vejo que nós estamos, neste momento, com 150 participantes. As inscrições, não sei o número exato, mas acho que superaram as 200 inscrições, o que demonstra que o tema que a gente está tratando hoje tem chamado a atenção das pessoas. Essa iniciativa, como a Fátima colocou, do Coexistir, em parceria com a Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, tem e teve como objetivo compartilhar com vocês como é que a gente está vendo inicialmente essa nova lei, mas já adianto, até para que não haja frustrações maiores, de que nós não temos o poder de afirmar qual será a conduta adotada, né, particularmente na fiscalização do cumprimento da lei de cotas e para outras questões legais que envolvam a caracterização desta condição de pessoa com deficiência para aquelas pessoas que têm perda auditiva unilateral. Uma das preocupações que eu tive quando da publicação da lei foi sobre qual seria, eventualmente ou potencialmente, o impacto disso nas contratações para fins de cumprimento da lei de cotas. E tentei fazer um levantamento para verificar o número de pessoas com deficiência auditiva, mas que tivessem essa perda unilateral. Não encontrei esse dado, até se alguém, porventura, o tem, seria interessante compartilhar, pode até passar aí no chat. O que eu levantei foram alguns dados mais referentes ao ano de 2021 que aparecem no site do Radar City. Para quem não conhece, este Radar City é um site do Ministério do Trabalho, da Inspeção do Trabalho, e que apresenta dados referentes a diferentes projetos de atuação do Ministério do Trabalho. Acidente de trabalho, combate ao trabalho escravo, e um deles é sobre o projeto de inclusão da pessoa com deficiência. Infelizmente, como eu já disse, os dados são meio desatualizados, porque eles se referem à última informação, à informação mais recente, ao ano de 2021. Mas lá vejam o que aparece. No que se refere à população com deficiência, população residente, isso dados do censo do IBGE, restringindo apenas aquelas pessoas com a faixa etária de 18 a 64 anos, em idade de trabalhar, portanto, e que tenham as deficiências de natureza mais grave. Então, foram consideradas aquelas pessoas que responderam não consegue de modo algum e têm grande dificuldade. Foram excluídas aquelas que afirmavam que tinham alguma dificuldade. Portanto, muito provavelmente, nós estamos falando da população elegível a se candidatar para uma vaga no mercado formal de trabalho. E aí, quando a gente vê as pessoas com perda auditiva, né, provavelmente referindo-se à perda bilateral, nós temos, né, em 2021, nesta faixa etária, com as deficiências mais graves,
cerca de 1.047.000 pessoas. E destas pessoas tinham emprego com registro em carteira aproximadamente 86.600 pessoas. Fazendo o cálculo desta proporção ou desse percentual, a gente vai ver que o número de empregados com deficiência auditiva corresponde a cerca de 8% do total de pessoas com perda auditiva nessa faixa etária. Comparado com as outras deficiências, né, de outras naturezas, a gente vai ver que isso é interessante. A mais discriminada é a deficiência visual. Apenas 2% das pessoas com deficiência visual, né, deste grupo populacional, tinha, tinham registro, emprego com registro em carteira. Este dado, nós sabemos, já mudou, aumentou a proporção de pessoas com deficiência visual, e eu, particularmente, considero que isso se deve também à mudança de legislação. Como vocês sabem, agora a visão monocular também é considerada deficiência visual. Então, aumentou a proporção, mas em 2021 correspondia a 2%. As deficiências de natureza mental e intelectual, aqui nessa classificação, vêm juntas, apesar de que a gente sabe que são naturezas diferentes, né, tinham 3% das pessoas empregadas, melhor, portanto, do que os 2% das pessoas com deficiência visual. E a que estava em melhor situação, deficiência física, com 10%. Então, os dados de 2021 são esses: um pouco mais de 1 milhão e 47 mil pessoas, aproximadamente, de 18 a 64 anos, com deficiência auditiva, 86.600 aproximadamente empregadas, 8%. Ao discutirmos esta questão das pessoas com deficiência, uma questão que todos sabemos é muito importante é a caracterização da pessoa nesta condição. Quem são as pessoas com deficiência? Esse é um problema que é uma dificuldade que a gente enfrenta desde sempre, não só aqui no Brasil, no mundo todo. Quando a gente observa trabalhos epidemiológicos, levantamentos estatísticos, a gente vê que muitas vezes os números variam muito, e a questão por trás, do ponto de vista até da metodologia da pesquisa ou das pesquisas, é a definição, o conceito, quem é a pessoa com deficiência. Eu sempre comento que, em se tratando da fiscalização para fins de cumprimento da lei de cotas desenvolvidas por nós da Auditoria Fiscal do Trabalho, é indispensável que nós tenhamos uma referência legal sobre a qual basearmos as nossas decisões e critérios que sejam objetivos, de maneira a garantir a homogeneidade necessária da ação nossa que atuamos em âmbito nacional. Em outras palavras, nós não podemos, num determinado estado ou unidade da federação, considerarmos uma pessoa com deficiência e essa mesma pessoa não ser em outro estado fiscalizado por outra gerência regional e vice-versa. Portanto, objetividade com base legal são critérios que norteiam a fiscalização desenvolvida por nós. E qual é a nossa grande referência legal? Acho que todos sabem, né? Hoje nós temos a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, foi aprovada pela ONU em 2006 e aqui no Brasil foi sancionada pelo então presidente Lula em 2009. Esta convenção, que trata sobre os direitos das pessoas com deficiência, por ser uma convenção considerada da área dos direitos humanos, em consonância com o que está estabelecido no artigo 5º da Constituição Brasileira, da Constituição Federal, ela adquire o status de emenda constitucional. Dos itens do artigo 5º da Constituição Federal, esse é um artigo muito interessante, é dito que
se o Brasil aprovar, né, acordos internacionais que versem sobre direitos humanos, e eu repito, a Convenção, aliás, foi o primeiro acordo internacional de direitos humanos deste século, terá, né, o status de emenda constitucional. Isso significa, na prática, que quando nós pensarmos ou nos referirmos à hierarquia dos diplomas legais, o que estiver na Convenção se coloca acima daquilo que está na legislação ordinária. Uma outra referência legal para nós, fundamental, e imagino todos vocês, se não todos, a grande maioria conhece ou já ouviu falar, é a Lei 13.146. Importante guardarmos esse número. A Lei 13.146 é a Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela foi sancionada pela então presidenta Dilma em 2015, mas ela entrou em vigor, porque foi dado um prazo até para que se pudesse promover as alterações necessárias previstas pela nova lei. Ela entrou em vigor em janeiro de 2016. Portanto, desde esta data, a Lei Brasileira de Inclusão está em vigor e o seu grande objetivo foi tentar atualizar tudo aquilo que aparecia nos mais diferentes diplomas legais da legislação ordinária referentes às pessoas com deficiência para o que está dito na Convenção, né? Para que ficasse a nossa legislação ordinária em harmonia com a Convenção, com o seu status de emenda constitucional. Importante dizer que nós, da Auditoria Fiscal do Trabalho, participamos de forma bastante ativa, né, quando houve a consulta pública sobre essa lei. Essa lei, inicialmente, é de autoria do então deputado, hoje senador Paim, do Rio Grande do Sul, e teve, na época, como relatora, a então deputada, hoje senadora, Mara Gabrilli, daqui de São Paulo. Foi promovida essa ampla discussão, nós criamos um grupo de auditores fiscais que ativamente participou, eu fiz parte desse grupo, da discussão, e eu diria que boa parte das questões ligadas ao trabalho que aparece na LBI foram sugestões, foram autoria nossa nesse processo. Voltando à questão da convenção, o conceito que aparece de pessoa com deficiência na convenção, para mim, é um conceito revolucionário. Mas antes do conceito, é interessante lembrar que já no preâmbulo da convenção é colocado que a deficiência é um conceito em evolução. Isso significa que este conceito tem historicidade, ou seja, ele varia ao longo do tempo em decorrência dos diferentes contextos, das diferentes situações dos diferentes grupos sociais, das suas capacidades de pressão. Mas então é um conceito em evolução e é natural, portanto, que ao longo do tempo a gente pense na pessoa com deficiência sob diferentes paradigmas e conceitos. No seu artigo 1º, com licença só um segundinho, tomar um golinho de água. No artigo 1º da Convenção, aparece o conceito, que diz que eu considero revolucionário. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. Faltou o mental aqui, deficiências de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. Por que revolucionário? Porque este conceito faz com que nós superemos a ideia de que a deficiência decorre dos impedimentos de natureza física, mental, intelectual, sensorial, que as pessoas eventualmente têm. E afirma que a deficiência decorre sim desses impedimentos, há que se tê-los para
a gente considerar uma pessoa com deficiência, mas que ela, a deficiência, é consequência também da interação com as barreiras. Portanto, ela deixa de ser consequência, responsabilidade, culpa, entre aspas, das pessoas e passa a ser, então, uma questão que envolve toda a sociedade quando ela fala das barreiras existentes. Interessante também destacar que, na redação da Lei Brasileira de Inclusão, que transcreve este conceito, mas faz uma pequena alteração. A Convenção fala, como eu acabei de dizer, em diversas barreiras. A Lei Brasileira de Inclusão trocou diversas barreiras por uma ou mais barreiras, né? Destacando que basta uma barreira para que a gente já considere esta questão do conceito de pessoa com deficiência. Como, então, avaliar e caracterizar esta condição de pessoa com deficiência à luz deste novo conceito, né, que contextualiza, que coloca a questão da sociedade e das suas barreiras? Diz a Lei Brasileira de Inclusão: a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará, diz a LBI, os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. 2, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. 3, as limitações no desempenho de atividades. E 4, a restrição de participação. Aqui eu acho que a gente tem que atentar para algumas coisas que são muito importantes. Esta avaliação, que deve ser biopsicossocial, superando aquela avaliação que tradicionalmente nós fazíamos, com o olhar médico ou biomédico, né? Inclui esses outros aspectos nesses itens listados e que exigem que utilizemos como instrumento de auxílio nesse processo uma outra classificação que tradicionalmente é menos conhecida do que a Classificação Internacional de Doenças, a CID, que é a CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade. Isso não significa que a CID já não é mais utilizada. Ao definir os impedimentos, a CID é uma boa referência. Portanto, eu, às vezes até ouço as pessoas dizerem: não, eu sou CIF, não sou CID, como se fosse uma disputa entre dois grupos. A CID e a CIF devem ser utilizadas de forma complementar para que a gente consiga fazer, então, essa avaliação biopsicossocial, que também considera os impedimentos. E, por fim, a Lei Brasileira de Inclusão estabelece que, para que isso possa ser feito, porque a CIF só per si não dá conta de fazer essa avaliação e concluir se trata ou não de uma pessoa com deficiência, nós temos que ter um instrumento para a avaliação da deficiência. Aliás, a Lei Brasileira de Inclusão fala no plural. Diz a lei que o Poder Executivo, referindo-se ao Executivo Federal, criará instrumentos, no plural, para a avaliação da deficiência. E, no outro momento, ela diz que o prazo para que isso seja feito é de 2 anos. Bom, infelizmente, né, todos nós sabemos que esse prazo já foi ultrapassado e, até hoje, nós não temos o instrumento de avaliação. Já há bastante tempo, essa discussão tem sido feita. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas nós tivemos um momento em que, com o auxílio da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, o governo federal, o Executivo Federal, com a participação do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, elaborou uma proposta inicial que foi denominada de Índice de Funcionalidade Brasileiro. Havia uma pressa, né, por conta
da necessidade do INSS estabelecer critérios para a concessão, né, das aposentadorias especiais para as pessoas com deficiência, conforme está na legislação previdenciária. E, naquela ocasião, então, o INSS passou a utilizar e utiliza o que foi denominado de IFBR-A, A de aposentadoria. Essas discussões continuaram, posteriormente houve uma troca, né, dessa assessoria técnica, no lugar da UFRJ foi contratada a Universidade de Brasília, a UNB. E nesse processo, então, surgiu a proposta do IFBR-M, M de modificado. Nós tivemos diversas discussões e dificuldades no governo anterior, e esse índice que tinha se chegado, sobre o qual tinha se chegado a um razoável consenso, né, sofreu alguns reveses, e hoje nós temos um grupo de trabalho que foi instituído por um decreto, o decreto 11.487, do ano passado, de 2023, com o objetivo, o grupo de trabalho para a avaliação biopsicossocial unificada da deficiência, e ele foi instituído no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, o que eu acho bastante razoável, porque é uma questão que interessa a vários ministérios e, na minha opinião, uma boa síntese disso se dá com a escolha do Ministério dos Direitos Humanos. Interessante, chama a atenção, que o Ministério do Trabalho não participa desse grupo de trabalho. Na verdade, nós temos técnicos que participam do Ministério do Trabalho, mas como convidados. E a coordenação geral deste grupo de avaliação biopsicossocial unificada da deficiência, que deverá chegar a uma conclusão sobre esse instrumento de avaliação previsto na Lei Brasileira de Inclusão, e que já está atrasado, ele tem como coordenadora geral uma técnica do Ministério dos Direitos Humanos, a Naira Rodrigues Gaspar, que, coincidentemente, é fonoaudióloga. E aí, então, eu aproveito esse momento para fazer um convite a todos vocês. A Câmara Paulista, na sua próxima reunião plenária, que deverá ocorrer no dia 7 de março, é uma quinta-feira, no período da manhã, em princípio, no auditório da Superintendência Regional do Trabalho, que fica ali perto da Estação Luz do metrô, nós teremos como convidada principal para esta reunião a Naira, né, que se prontificou a vir de Brasília para São Paulo para conversar conosco sobre o estado da arte deste processo de discussão do índice de funcionalidade. Então, estão todos convidados, essas reuniões plenárias são abertas à participação das pessoas, vocês podem acompanhar, se inscrever e acessar várias outras informações interessantes na área da inclusão no site da Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência. O site é fácil de ser memorizado, é www.câmarainclusão, sem o acento, câmarainclusal.com.br. Então, por favor, sintam-se convidados para essa reunião. Acho que vai ser muito interessante. Enquanto não temos, né, este índice de funcionalidade, esse instrumento de avaliação, interessante lembrar que tem um decreto de maio de 2022, decreto 11.063, 11.063. Estou vendo aqui que a querida Marta Gil faz uma pergunta se a plenária será em formato híbrido. Em princípio, é presencial. Não sei se nós teremos condições de fazer uma transmissão ao vivo da reunião. Então, em princípio, ela será presencial. Mas, voltando aqui ao que eu dizia, o decreto 11.063, de maio de 2022,
diz que aplica-se o disposto neste decreto até que se proceda à regulamentação e à implementação da avaliação biopsicossocial. E aí são elencados um conjunto de informações. O mais importante é que, quando ele diz que, para fins do disposto neste decreto, considera-se pessoa com deficiência que se enquadrar em, no mínimo, uma das seguintes categorias. E aí ele elenca aquelas situações que já aparecem, que são conhecidas de todos nós que trabalhamos, né, com isto, no decreto 5.296. Aí aparecem amputações, ostomia. Aliás, esse decreto é bem desatualizado mesmo, porque ele fala em deficiência mental, referindo-se à deficiência intelectual, não considera o transtorno mental, transtorno psicossocial, mas então ele elenca lá as situações que, volto a dizer, já aparecem no decreto 5.296 e que são uma referência para nós quando discutimos essa caracterização. E, ao mencionar a deficiência auditiva, ele repete o que está no decreto 5.296 e diz que a deficiência auditiva é aquela em que há uma perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis ou mais, aferida por audiograma. Está até errada essa palavra, na minha opinião, eu acho que é aferida por audiometria, registrada no audiograma. Então, mas diz a lei, então, o decreto, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz. Então, isso é o que aparece nesse decreto 5.296. Qual tem sido a orientação que nós buscamos seguir na fiscalização do trabalho? Nós sempre destacamos que a referência maior, com status de emenda constitucional, estabelece que exige que a gente busque fazer esta avaliação biopsicossocial. Na prática, enquanto não temos o instrumento, a gente enfatiza a importância de que seja colocado no laudo, para além de diagnósticos, sempre lembrando que deficiência não é sinônimo de doença, doença não é sinônimo de deficiência, que se coloque os comprometimentos funcionais e, sobretudo, as barreiras que a pessoa enfrenta para que seja, então, caracterizada esta condição de pessoa com deficiência quando ela se encontra numa situação de desigualdade negativa ao buscar a sua inserção no mercado formal de trabalho. O Ministério do Trabalho utiliza um documento chamado Instrução Normativa sempre que ele necessita orientar os auditores fiscais sobre o procedimento dos diferentes aspectos e questões objeto da fiscalização da auditoria fiscal. O público-alvo, portanto, do instrumento, da instrução normativa, da IN, são os auditores fiscais. Mas eu sempre digo que considero muito importante, e, aliás, é um legítimo direito de qualquer cidadão ou cidadã, acessar essas informações. Elas são de natureza pública, qualquer pessoa pode lê-las, porque é importante que, principalmente as empresas e os seus técnicos, saibam sob quais critérios eles serão fiscalizados pela Auditoria Fiscal do Trabalho. No que se refere à fiscalização do cumprimento da lei de cotas, nós tivemos já no passado a primeira instrução normativa de número 20, mas o que interessa para o momento atual é a instrução normativa número 2 de 2021, que, na verdade, praticamente transcreve o que está na instrução normativa 98 de 2012, da qual eu, junto com outros colegas, participei da sua elaboração. Dentre outras várias questões que são levantadas na IN 98 e na IN 2, que é a que está em vigência, nós dizemos que o laudo de caracterização pode ser feito por qualquer profissional da área da saúde de nível superior. Opa, mas a convenção e a LBI, desculpe, né, mais especificamente, fala que tem que ser feito por equipe multiprofissional e interdisciplinar. O que eu posso dizer é que, na prática,
Enquanto não temos o índice de funcionalidade, ainda que o ideal fosse até para que se consiga, de fato, ter esta avaliação biopsicossocial, considerando esses diferentes aspectos, para além, né, apenas da identificação do impedimento, teríamos que ter essas equipes. Mas, na prática, objetivamente, nós temos aceitado laudos que são feitos, às vezes, por um único profissional. Importante destacar aqui que nós falamos de profissionais da área de saúde de nível universitário, ou seja, não é obrigatório que seja feito o laudo por um profissional médico. No caso, por exemplo, da perda auditiva, é natural que esse laudo possa ser feito por um fonoaudiólogo, não necessariamente, não obrigatoriamente por um médico. Na instrução normativa aparece também que, dentre outros requisitos que devem constar, por exemplo, deve constar, acho que todo mundo sabe, uma autorização da pessoa com deficiência quanto ao seu enquadramento para fins de cumprimento da lei de cotas. A Lei Brasileira de Inclusão fala que não é obrigação das pessoas com deficiência aceitarem que sejam, que participem dessas assim chamadas políticas afirmativas. Então, se a pessoa não quiser ser considerada para a cota, ela tem o direito. Então, é necessário que se conste que ela está aceitando. Mas o que interessa aqui, né, para a nossa discussão é que a instrução normativa fala que é importante uma descrição detalhada das alterações físicas, sensoriais, intelectuais e mentais e as interferências funcionais dela decorrentes. Portanto, este comprometimento funcional sempre vale para qualquer natureza de deficiência. É muito importante, até para o convencimento do auditor fiscal de que se trata, naquele laudo, né, de uma pessoa com deficiência, efetivamente, então com o direito de integrar a cota. Na hipótese de ser uma deficiência auditiva, diz a instrução normativa que deverá ter sido feita uma avaliação pelo especialista, no caso médico ou fonoaudiólogo, e deverá ser anexada ao laudo uma audiometria. Faço aqui um pequeno parênteses para comentar. Nós vimos aqui a lista dos inscritos e nós temos alguns médicos e alguns fonoaudiólogos, o que muito me deixa feliz ter esses colegas especialistas aqui participando, com certeza muitos até com melhor capacidade do que eu para tratar deste assunto, mas a maioria dos participantes não é de técnicos, né, desta área. Digo isso porque assim, eu sempre tento achar uma linguagem que não seja excessivamente óbvia para os especialistas, mas que seja compreensível por quem não é da área. E quando nós falamos em audiometria, e faço também uma outra observação. Inicialmente, nós tínhamos pensado em utilizar um recurso de apresentação, um PowerPoint, mas em função de uma restrição aqui da plataforma, se nós fôssemos usar o PowerPoint, não poderíamos simultaneamente ter o intérprete de Libras. Então, preferimos abrir mão desse instrumento, que, do ponto de vista didático, talvez facilitasse a transmissão das informações, para que não perdêssemos o intérprete de Libras, né? Como eu já disse, muito importante aqui para pessoas que se utilizam, pessoas surdas que se utilizam da Libras como língua. Voltando aqui à questão, então, é preciso a apresentação do resultado do exame audiométrico, que é a audiometria. A audiometria é aí essa questão que eu dizia da necessidade de explicar um pouco mais detalhadamente do que se trata. A audiometria é um documento no formato de um gráfico cartesiano, né? Nós temos a curva das abscissas, o x deitado e o y, né? Onde são registrados os resultados do exame, que idealmente é feito
numa câmara que evita qualquer ruído externo, e aí a pessoa examinada, né, coloca um fone de ouvido e o profissional, geralmente o fonoaudiólogo, legalmente podem fazer esse exame fonoaudiólogo e médico. O fonoaudiólogo, então, em diferentes frequências, quando eu falo da frequência, eu me refiro aos sons mais graves e mais agudos. Quanto menor a frequência, mais grave. Quanto maior a frequência, mais agudo o som. Geralmente, o exame começa em 250 Hz. Hertz mede a frequência, então aquele som mais grave. E aí o profissional, o técnico, então, vai aumentando o volume do estímulo sonoro, que é feito no que a gente chama de tons puros. Então, vai aumentando, isso faz separadamente em cada orelha, até que, aumentando o volume, medido em decibéis, quando a pessoa o ouve, ela faz um sinal e aí então se registra, né, para aquela frequência, por exemplo, 250, 500, 1000, 2000, qual foi o volume do som, o nível de pressão sonora necessário para que a pessoa ouvisse o tom puro. E aí, então, a gente vai fazendo este gráfico, né, numa orelha e depois na outra orelha e registrando no audiograma. O exame é feito, né, considerando aquelas frequências que são consideradas as frequências da comunicação social, né? A nossa legislação atual, né, o decreto 5.296, e isso foi reafirmado nesse outro decreto 11.063 de 2022, considera as frequências de 500, 1.000, 2.000 e 3.000 Hz. Começa aí um primeiro problema, eu vou voltar a falar sobre isso, que muitas classificações adotadas internacionalmente e aqui no nosso país, ao invés de 3.000 Hz, fala em 4.000 Hz. Mas a gente volta a falar sobre isso. Este conceito de deficiência auditiva, do ponto de vista da legislação ordinária utilizada na fiscalização do trabalho, já passou por algumas alterações num tempo relativamente curto. Eu me lembro que, quando nós começamos a fiscalização da lei de cotas aqui no estado de São Paulo, aliás, acho que fomos o primeiro estado, né, talvez junto com o Rio Grande do Sul, a começar essa fiscalização, a legislação quer dizer, que prevalecia à época já era esta do decreto 5.296. Mas a legislação anterior, que definia o que era deficiência auditiva, o decreto 3.298 de 1999, que foi modificado pelo decreto 5.296, mas originalmente dizia que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem deficiência leve. É claro que depois os casos mais graves, obviamente, também. Mas a deficiência leve era definida e é definida como aquela perda acima de 25 decibéis. Então, a pessoa que no audiograma, né, ouvia só acima de 25 decibéis era considerada pessoa com deficiência. Ou seja, pessoas que na prática não tinham maiores dificuldades para a comunicação social. Aliás, muitas empresas, né, principalmente do setor industrial, que tinham ruído elevado nos seus ambientes de trabalho e não tinham programas de conservação auditiva, produziam os seus próprios surdos, os seus próprios deficientes auditivos, porque não eram surdos, não eram deficientes auditivos, e aí, além de não terem oferecido as condições adequadas no que se refere à proteção auditiva, elas não precisavam contratar ninguém para cumprir a cota, porque elas já tinham os seus deficientes auditivos leves. Quando nós começamos a fiscalização aqui em São Paulo, já não valia mais esse critério, mas nós tínhamos empresas que já tinham contratado essas pessoas à época da fiscalização, e aí a decisão que a gente tomou na época foi de que
essas pessoas não seriam mais consideradas para fins da lei de cotas. Em 2005, eu, junto com a colega hoje aposentada Lucila Rodrigues Jaime, escrevemos um livro em que a gente falava sobre a fiscalização do cumprimento da lei de cotas, chamado A Inserção da Pessoa com Deficiência no Mundo do Trabalho. Tinha até um subtítulo, Resgate de um Direito de Cidadania. E lá, nos referindo a estas situações, a gente dizia que não aceitaríamos as pessoas que tivessem surdez leve, mesmo que elas tivessem sido contratadas antes de dezembro de 2004, quando foi publicado o Decreto 5.296, alterando esses critérios. Tivemos, no entanto, que voltar atrás, porque posteriormente, quando foi publicada a Instrução Normativa 98, em 2012, o Ministério entendeu que deveriam sim aceitar estas pessoas, desde que se comprovasse que elas tinham sido contratadas à época, então, da vigência do que dizia esse decreto 3.298, que considerava deficiência auditiva leve, mas que essas pessoas, se eventualmente mudassem de emprego, num novo emprego, elas já não mais poderiam ser consideradas pessoas com deficiência. Eu vejo aqui que a Rose, né, uma das nossas colegas participando aqui, diz que está na hora de escrever um outro livro. Rose, já escrevemos, mas mais livros a respeito. Aí a gente tem buscado sempre escrever. Mas voltando aqui à questão, então, só para mostrar como é que essas coisas funcionam, né? Nós temos que normalizar. Aliás, é competência, isso está na Lei 8.213, que é a competência da Auditoria Fiscal do Trabalho normalizar o processo de fiscalização. O entendimento que nós tínhamos em São Paulo era de que não deveríamos aceitar, né? O Ministério, Brasília, considerou que deveríamos aceitar, então a gente passou a aceitar. Mas isso para falar que como é que foi mudando essa coisa, esse conceito de deficiência auditiva. E aí o que aparece no decreto 5.296 é aquilo que eu já havia dito, né? Nós temos que considerar apenas as deficiências, a perda auditiva moderada para cima para considerar. E essa surdez moderada, perda auditiva moderada, é caracterizada, segundo o decreto, por aquelas situações em que, nestas frequências de 500 mil, 2.000 e 3.000 Hz, nós temos um valor de maior que 40 decibéis. Na verdade, a legislação fala maior ou igual a 41 decibéis. E tem que ser bilateral. No começo da fiscalização, como a lei só diz isso, o decreto só diz isso, nós exigíamos que a perda de 41 ou mais decibéis aparecesse nas 4 frequências mencionadas, 500 mil, 2.000 e 3.000 Hz. Posteriormente, mudamos de posição em função de um parecer do Conselho Federal de Fonoaudiologia, de número 31, de março de 2008, que propunha que se considerasse a média e não cada frequência, cada medida de frequência isoladamente. Eu, particularmente, aqui em São Paulo, a gente sempre defendia, buscando resgatar o conceito de que, mesmo na legislação ordinária, falava que o que vale é o comprometimento funcional, e lembrando que, apesar da legislação falar em audiometria, esta medida não é, esse exame não é um exame capaz de medir aquilo que interessa, que é a funcionalidade, ou seja, a capacidade de comunicação social de uma pessoa, uma vez que ela é feita em tons puros, em condições de silêncio absoluto, que não é a vida real. Nós nem falamos em tons puros e nem vivemos e trabalhamos e convivemos em ambientes 100% silenciosos. Bom, de qualquer maneira, a gente chamava atenção, então, que tinha que se buscar mostrar que havia um comprometimento funcional, porque existe uma situação que é relativamente comum, que a gente chama de perda em rampa, porque nos 500 Hz a pessoa tem a audição, se não normal, mas melhor do que esse valor de 41 decibéis, e depois, então, cai nas outras frequências, 500 mil, 2.000, 3.000, 4.000 Hz,
e assim por diante. Então, a gente falava que nessas situações tinha que se mostrar. Esse problema acaba sendo resolvido porque seguimos a orientação do Conselho Federal de Fonoaudiologia e passamos a adotar a média, né, dessas frequências que deveria ter um resultado igual ou maior do que 41 decibéis. Ah, aqui em São Paulo, antes da lei, que é o objeto da nossa conversa de hoje, nós tivemos uma lei estadual, a lei de número 16.796, de 2018, portanto, já há alguns anos, que considerava a pessoa, como pessoa com deficiência, aquela que tivesse o diagnóstico de audição unilateral. Licença, vou tomar um golinho de água. A lei não entrava em maiores detalhes, não falava em como fazer essa avaliação, mas apenas dizia: a pessoa com deficiência unilateral, auditiva unilateral, deve ser considerada pessoa com deficiência. Isso foi motivo para muitas dúvidas, principalmente para as empresas aqui de São Paulo, mas até de outros estados. E a conduta que nós tínhamos, sempre foi, tínhamos e temos, de que uma lei estadual, eu particularmente entendo que esta lei é inconstitucional, uma vez que ela trata de questões que dizem respeito à previdência social, né, interfere até para a aposentadoria, a lei de cotas, apesar de ser fiscalizada por nós, está na legislação previdenciária, e sobre questões de trabalho. Previdência e trabalho são duas áreas cuja normalização legal é de competência exclusiva da União. Mas, de qualquer maneira, o que a gente dizia é: nenhuma lei estadual é usada como referência, como norma a ser seguida na fiscalização federal. E nem poderia ser diferente, porque senão essa fiscalização, para uma obrigação de nível federal, teria critérios diferentes a depender da unidade da federação onde estivesse instalada a empresa. Então, nós nunca seguimos o conteúdo dessa lei estadual aqui de São Paulo e exigíamos que a perda auditiva sempre fosse bilateral para que se caracterizasse a condição de deficiência auditiva. Aí, finalmente, temos a Lei 14.768, de dezembro do ano passado, 22 de dezembro de 2023, pertinho do Natal, que tem um histórico que eu considero muito importante, até para orientar a nossa conversa. Essa lei, né, ela foi apresentada na forma de um projeto de lei número 1361, em 2015, pelo saudoso deputado federal daqui de São Paulo, Arnaldo Faria de Sá. Digo saudoso porque o Arnaldo Faria de Sá faleceu já há algum tempo, mas foi ele o autor, então, do projeto de lei do PL, que era muito sucinto também. Ele tinha dois artigos. O artigo 1º dizia: fica estabelecido que deficiência auditiva é a perda unilateral ou bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500, 1.000, 2.000 e 3.000 Hz. O artigo 2º dizia: esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Então, vejam assim que ele colocava os mesmos critérios já adotados para a caracterização da perda bilateral, né, 41 decibéis nessas frequências, valendo também para a perda unilateral. Bom, como acontece com os projetos de lei, eles passaram por várias comissões e discussões e pareceres, até que, finalmente, no Senado Federal, na Comissão de Assuntos Sociais, o senador Paulo Paim, lembrando que é o autor da lei inicial que resultou na Lei Brasileira de Inclusão, portanto, uma pessoa ligada, né, aos princípios da Convenção e daquilo que aparece na LBI, foi o relator e introduziu algumas modificações que eu considero muito importantes.
que então constituem hoje o conteúdo desta Lei 14.768, que é o que está valendo. E aí eu destaquei alguns itens da lei. No seu artigo 1º, ela diz que considera-se deficiência auditiva a limitação de longo prazo da audição. Aqui eu vou fazendo alguns comentários. Longo prazo é um termo usado na Convenção, na legislação anterior e na LBI. Na legislação anterior a gente falava em situação definitiva, mas aqui o que é importante destacar, falando da deficiência auditiva, é que aquelas situações de quadros agudos, por exemplo, uma otite, uma infecção, né, da orelha, né, que passa com tratamento medicamentoso, mesmo que no momento do exame a pessoa não tivesse, né, um audiograma que até encaixava nos critérios, ela não poderia ser utilizada para cota, porque não é uma situação de longo prazo. Então, retomando aqui, longo prazo da audição unilateral total ou bilateral parcial ou total. Veja que coisa importante que o Paim colocou. A bilateral pode ser parcial ou total, como sempre foi. Mas a unilateral só pode ser a total. Então, unilateral total ou bilateral parcial ou total. A qual, né, e aqui ele resgata os princípios da Convenção e da LBI, em interação com uma ou mais barreiras, obstrui a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. E aí, no parágrafo 1º do artigo 1º, é dito que, para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, adotar-se-á como valor referencial da limitação auditiva a média aritmética de 41 decibéis ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500, 1.000, 2.000 e 3.000 Hz. Aqui já entra uma primeira questão que tem causado uma certa polêmica. A média aritmética, que nós já utilizávamos, seguindo o parecer do Conselho, para perda bilateral, finalmente é colocada na legislação. Então, reafirmando aquela conduta que nós já adotávamos para perda bilateral. Mas será que ela vale para perda unilateral, em que só se aceita a perda total da audição? E eu, particularmente, entendo que não. Né? Para perda total, para perda unilateral, que tem que ser total, a gente tem que considerar cada frequência isoladamente, como fazíamos no início da fiscalização da perda bilateral. Mas isso não é consenso. Ainda continuando no artigo 1º, no seu parágrafo 2º, é dito que, além do disposto no parágrafo 1º deste artigo, outros instrumentos constatarão a deficiência auditiva em conformidade com a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão. Ou seja, tudo aquilo que é dito na LBI sobre como deve ser feita a avaliação também deverá ser considerado. E, por fim, no artigo 2º, né, é dito que esta lei entra em vigor na data da sua publicação. E aí isso já responde a várias perguntas que são feitas se a lei já está valendo. Sim, ela está valendo desde que foi publicada. E, diz aqui o artigo 2º, ela terá vigência até que sejam criados e interpretados os instrumentos de avaliação previstos no parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 13.146, a LBI. Em outras palavras, esta lei que caracteriza como deficiência auditiva a pessoa que tem a perda unilateral, segundo esses critérios todos, tem data para acabar. Ela perderá a validade no dia que nós tivermos publicado o instrumento de avaliação previsto na LBI, na Lei 13.146. Mas até lá está valendo.
E aí, então, alguns pontos que eu acho importantes da gente destacar, que tem sido também um motivo de dúvidas por parte de várias pessoas. A perda unilateral, eu já tinha dito e vou repetir, tem que ser total, não pode ser parcial. A lei, quando fala em parcial ou total, se refere à perda bilateral. A utilização da média, no meu entendimento, que não é consensual, né, deve ser considerado para cada frequência individualmente, não deve ser considerada a média. Eu digo isto porque a classificação das perdas auditivas, ela não é uma coisa uniforme no mundo todo. Eu vou citar aqui algumas classificações que eu achei importante trazer para a nossa conversa de hoje, mas eu queria lembrar que a lei coloca que a perda tem que ser total. Nós temos classificações que falam em perda grave, em perda profunda, mas a lei falou total. Na minha opinião, né, eu acho que isso me parece óbvio, que total significa nenhuma a presença de a ausência de qualquer resíduo auditivo. Então a pessoa não pode ouvir, né, não pode ter nenhum resíduo auditivo. Isso é que significa total, na minha opinião, e é o que está na lei. Imagino que quem escreveu a lei sabia do que estava falando. Essas classificações, como eu disse, elas variam dependendo do autor, da instituição que as publica, mas falando em grau profundo, nós temos dois autores que são muito respeitados, né, quando se trata desse assunto, que é o Lloyd e Kaplan. Em 1978, eles publicaram uma tabela com diferentes graus de perda, e a pior situação, a situação mais grave, era o que eles chamavam de grau profundo, e diziam que nessas situações dever-se-ia considerar, né, uma perda maior ou igual de 91 decibéis. Lembrando que para perda bilateral, nós consideramos 41 decibéis. Tem uma outra instituição, BIAP, que é o Bureau International de Fonoaudiologia, que é uma referência para os países da comunidade europeia. E lá, diferentemente da maioria das outras classificações que falam em perda profunda, em perda severa, lá eles falam na deficiência auditiva total, de acordo com o que está na nossa lei. A perda auditiva total, também chamada de cofose, né, ou anacusia, segundo este Bureau Internacional, é aquela situação em que a perda é maior do que 120 decibéis. Aqui a gente não tem como objetivo e nem teria tempo para entrar em discussões mais aprofundadas, mas para cada frequência você tem um limite de decibéis que você pode aplicar. O máximo, né, que os aparelhos consideram, os bons aparelhos, é de 120 decibéis. Então, 120 decibéis é considerado aquela situação, aliás, é o valor usado quando não tem nenhuma resposta. Então, 120 decibéis. A Organização Mundial de Saúde, que para nós é uma referência sempre muito importante, em 2020, ela fala que a perda auditiva completa, e ela usa a expressão perda auditiva completa barra surdo, corresponde àquela situação em que a audiometria mostra valores de maior do que 95 decibéis. Boa parte dessas classificações utilizam não a frequência de 3.000 Hz, mas de 4.000 Hz, 500, 1.000, 2.000 e 4.000 Hz. Uma questão que eu pesquisei, porque eu acho que poderia eventualmente ser uma referência importante para essa nossa avaliação, para essa nossa discussão, seriam aquelas situações, né, de perdas assimétricas, que é o caso
né, da perda unilateral, em que você tem uma diferença marcante, porque a orelha melhor até pode não ter uma audição 100%, de 25 decibéis, mas, de qualquer maneira, é considerado quando há uma diferença importante, mais do que 15 decibéis, entre as duas orelhas. Então, é o caso da perda auditiva unilateral, a existência desta assimetria entre as duas orelhas. Como classificar isto? Eu não consegui encontrar muitas publicações. Interessante dizer que este DIAP, essa instituição dos países europeus, coloca que poderia se utilizar para cálculo da perda média nas situações de assimetria o seguinte cálculo: você faz então a média dessas frequências estudadas da comunicação e aí você multiplica por 7 o resultado encontrado na orelha boa e por 3 na orelha ruim. E aí, essa soma você divide por 10, então teria o que seria uma perda média nessas situações de assimetria. Digo isso mais por curiosidade, eu acho que isso não será, a lei não prevê essa possibilidade de análise, então, em princípio, ela não deverá ser considerada, talvez até possa ser usada como um argumento, quando for o caso, para dizer que a pessoa, de fato, tem um comprometimento importante nessa perda unilateral. Bom, depois de publicada esta lei, nós já tivemos 2 pareceres, que eu acho importante de serem considerados nessa nossa discussão, de instituições afetas ao tema. O primeiro que eu tive conhecimento é um parecer da Associação Brasileira de Medicina do Trabalho, a BMT. É uma associação até mais antiga do que a ANANT, que hoje talvez seja mais conhecida, a Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Então, a Associação Brasileira de Medicina do Trabalho, a BMT, né, emitiu um parecer em que ela diz que tem que se aguardar o parecer dos órgãos responsáveis, etc. Mas até lá, ela opina que a perda auditiva total deve ser considerada como aquela em que o limiar mínimo de cada uma das frequências de 500.000, 2.000, 3.000 e 4.000 Hz, não na média, cada um individualmente, né, seja maior ou igual a 80 decibéis. Então, é um primeiro parecer da ABMT falando que não se considera a média e que cada frequência tem que ter, no mínimo, uma perda igual a ou maior do que 80 decibéis. O segundo parecer, ou a segunda instituição, que tem 2 pareceres, na verdade, sobre o mesmo tema, é o do Conselho Federal de Fonoaudiologia, que a gente sempre tem o maior respeito. Em 2023, lembrando que essa lei foi inicialmente vetada pelo então presidente Bolsonaro em 2022. E na ocasião do veto, o Conselho Federal de Fonoaudiologia emitiu um parecer em que ele afirmava, ele era a favor do veto, e afirmava que a deficiência auditiva na perda unilateral deveria ser considerada deficiência auditiva a perda unilateral que apresentasse uma média de 71 decibéis. Lembra? A BMT falou em 80, aqui o Conselho fala em 71 decibéis ou mais aferida nas frequências de 500.000, 2.000 e 4.000 Hz. Não é mais 3.000 Hz, 4.000 Hz. E o mesmo Conselho, né, no dia 26 de janeiro deste ano agora, já tendo, né, a lei sido aprovada, ele, no parecer técnico de número 59, diz, resumidamente, que a perda auditiva unilateral total equivale, em termos funcionais, ao que a OMS classifica como perda auditiva de grau profundo, aquela que é aferida por audiograma nas frequências de 500.000, 2.000 e 4.000 Hz, apresenta média aritmética de 80 decibéis ou mais. Então, o Conselho propõe que seja considerada aquela situação em que a perda seja superior, igual ou maior do que 80 decibéis,
nessas frequências que inclui o 4.000 Hz. Mais ainda, esse parecer técnico, ao resgatar um dos itens da lei que eu já havia mencionado e falava de que, muito provavelmente, influenciado pela relação do país com a Lei Brasileira de Inclusão, né, lá no artigo 1º falava que há que se considerar a interação como mais barreiras, né, na avaliação da deficiência auditiva unilateral ou bilateral. Eu entendia que o relator, ao colocar isso, quis chamar a atenção de que não basta que a pessoa tenha um audiograma, né, com uma perda auditiva unilateral. Como se tratava especificamente desta mudança, o que se quis chamar é que não bastaria a existência da perda, mas teríamos que, na hora de elaborar o laudo e na hora de analisarmos, na condição de fiscais, se aceitaríamos ou não, considerar se havia também esta obstrução da participação plena e efetiva das pessoas com perda unilateral. O entendimento do Conselho foi diferente, na minha opinião. Ele, na verdade, buscou ampliar a possibilidade de incluir mais pessoas, mesmo aquelas que tivessem uma perda unilateral que não fosse, que fosse menor do que 80 decibéis, porque diz o parecer. O parecer. Nos termos da LBI, Lei Brasileira de Inclusão, a perda auditiva unilateral parcial já pode ser classificada como deficiência desde que obstrua a, aspas, participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. E aí, então, o parecer diz, do Conselho Federal, a pessoa com efetivo prejuízo poderá fruir do seu direito independentemente de qualquer previsão expressa na legislação, amparada pela LBI. Para tanto, necessita ser avaliada em perícia que confirme a sua situação. Em outras palavras, mesmo que eu tenha uma perda, os valores sejam menores, né, do que 80 decibéis, eu poderia considerar. O parecer do Conselho, por motivos que eu desconheço, foi o de ampliar o máximo possível a possibilidade de inclusão das pessoas com perda auditiva unilateral. Não só porque ele fala dessa possibilidade de se verificar se a participação plena e efetiva está comprometida, independentemente do resultado do exame audiométrico, mas também porque ele se refere à classificação da Organização Mundial de Saúde e considera o penúltimo grau de perda, não o último. Ele considera o grau profundo, que, segundo a Organização Mundial de Saúde, é aquele em que o resultado da média entre as frequências de 500.000, 2.000 e 4.000 Hz seja entre 80 e 95. Né? Aparecer o Conselho fala acima de 80. Mas a Organização Mundial de Saúde apresenta um outro grau, que esse sim seria dos casos de perda maior, que chama de perda auditiva completa barra surdo, maior do que 95 decibéis. Repito, o Conselho optou por aceitar o grau profundo. O desempenho funcional dessas situações, no grau de perda auditiva profundo, diz a OMS que é aquela situação de dificuldade extrema em ouvir a voz em forte intensidade. Então, na verdade, nessas situações, de fato, a pessoa, se considerarmos apenas a orelha pior, ela já teria bastante dificuldade de comunicação social. O desempenho na perda auditiva completa barra surdo, maior que 95 decibéis, segundo a OMS, é aquela situação em que a pessoa não consegue escutar nenhuma conversa e a maioria dos sons ambientais. Na minha opinião, vai muito mais ao encontro do que diz a lei, que refere perda total, ausência, na minha opinião, da capacidade de ouvir qualquer tipo de som. A questão que se coloca é: as pessoas com perda auditiva unilateral podem ter obstruída a sua participação plena e efetiva na sociedade? Eu entendo que sim.
Ainda que, obviamente, me parece que esta obstrução é muito mais clara, evidente e, com certeza, muito mais frequente quando, em nos referindo à perda auditiva, ela for bilateral, que a pessoa não ouve direito, nem na orelha direita, nem na orelha esquerda. A exemplo do que acontece com a perda da capacidade visual, né, de uma pessoa que tem uma perda monocular ou nos dois olhos. Né? Todo mundo sabe que, né, uma lei recente disse que é para se considerar a perda de visão monocular como suficiente para caracterizar a condição de deficiência visual. A legislação anterior, ordinária, seguindo o que está, né, o que é adotado internacionalmente, inclusive pela Associação Internacional de Oftalmologia, diz que a avaliação sempre tem que ser feita para a caracterização da deficiência visual no melhor olho com a melhor correção óptica. Então, acho que há aí uma similaridade entre as duas situações. A pessoa com visão monocular, assim como a pessoa com perda auditiva unilateral, podem sim ter essa participação plena e efetiva na sociedade em situações que as colocam em desigualdade de condições. Mas é muito mais óbvio quando se trata de visão, perda de visão dos dois olhos e de perda de audição nas duas orelhas. O que a gente sabe que uma perda auditiva unilateral pode ocorrer? Ela pode eventualmente causar dificuldades na comunicação e no desempenho acadêmico e profissional. Uma criança que ouça só de uma orelha, né, e tem uma perda total na outra orelha, ela eventualmente, se por exemplo, né, a orelha melhor for colocada junto a uma porta da sala de aula, de onde vem muito barulho, ela poderá ter dificuldades em ouvir o professor e os seus colegas. O mesmo vale para uma outra situação de vida qualquer de um trabalhador. As pessoas têm dificuldade em perceber a origem do som, e principalmente em ambientes mais ruidosos, a pessoa pode precisar de um esforço auditivo maior para poder se comunicar. A capacidade né, de observar a fonte. Eventualmente, são descritas possibilidades de alterações do equilíbrio corporal, né, decorrentes dessa perda unilateral. Mas eu diria que talvez a principal barreira enfrentada pelas pessoas com perda auditiva unilateral sejam as barreiras atitudinais, as atitudes preconceituosas, principalmente em se tratando da busca da sua inserção no mercado de trabalho informal. Não raro acontece de que, principalmente no exame médico ocupacional, se percebe que a pessoa tem uma perda unilateral, sem nenhuma razão ou justificativa, né, do ponto de vista de risco ou de qualquer outra natureza, essa pessoa muitas vezes é barrada porque prefere-se não ter problemas. Né? Muitas vezes as pessoas, os médicos do trabalho, às vezes dizem isso. Uma outra questão que às vezes reforça essa atitude é um parecer do Comitê Nacional de Ruído e Conservação Auditiva, que estabeleceu que é de alto risco a admissão de trabalhador para postos ou ambientes de trabalho ruidosos se eles apresentam anacusia unilateral. A preocupação com isso é que nos ambientes ruidosos não deveria ser assim, é errado que seja assim, mas muitas vezes os trabalhadores são expostos ao risco de perda da audição em decorrência da exposição ao ruído elevado. E no caso, né, a compreensão desse comitê, de uma pessoa que já não ouve nada de uma orelha, perder a audição na outra ou tê-la prejudicada é uma situação de risco muito grande. O que eu quero dizer com isso é que eu não tenho dúvidas, né, principalmente se a gente conversar com as pessoas que têm essa perda unilateral, elas podem ser discriminadas. Mas a minha preocupação, né, não sou contra ninguém, mas sou absolutamente a favor de protegermos, por meio, né, desta legislação afirmativa, que coloca a obrigação legal das empresas de contratarem pessoas com deficiência, para aquelas pessoas
que realmente dependem da cota para terem essa possibilidade de serem inseridas no mercado formal de trabalho. Grosso modo, né, em princípio, sem que tenhamos ainda esse instrumento de avaliação mais amplo que leve em consideração todos esses aspectos biopsicossociais, me parece que, a exemplo da perda visual unilateral, a perda auditiva unilateral poderá ser um fator que prejudique do uso da cota para aquelas pessoas que dela realmente precisem. Do ponto de vista mais técnico, né, mais tecnicista até, porque eu acho que essa é uma discussão política e é, né, sobre esta visão política do direito ao trabalho garantido pela lei de cotas às pessoas com deficiência, que a gente deve pautar a nossa discussão, mas do ponto de vista técnico, eu acho que os valores mínimos que deveriam ser considerados, né, são, né, a comunidade europeia fala em 120 decibéis, mas eu acho que seria difícil a gente considerar isso, então, no mínimo, considerar a perda de 95 decibéis para cima, conforme diz, né, a Organização Mundial de Saúde para perda auditiva completa barra surdo. Acho que, né, poderíamos propor que as audiometrias fossem feitas considerando os 4.000 Hz, não no 3.000 Hz, seguindo aí um padrão que tem sido mais frequente nessas diferentes classificações, ainda que na prática essa diferença do 3.000 para o 4.000 Hz não seja, na minha opinião, significativa. Eu, por exemplo, aceitaria uma audiometria que utilizasse ou 3.000 ou 4.000 Hz e não considerar a média, porque nós estamos falando de perda total, então tem que ser cada frequência individualmente. Nós temos um grande respeito pela posição do Conselho Federal de Fonoaudiologia. Nós temos discutido isso no âmbito da Auditoria Fiscal do Trabalho, mas não há ainda uma posição oficial do Ministério do Trabalho. Acho que, de nossa parte, seria interessante até termos uma articulação com o Ministério Público do Trabalho para que, eventualmente, publicássemos uma norma técnica conjunta, isso daria mais força, né, para essa norma técnica. Acho que não podemos fugir, né, daquilo que está colocado pela OMS, corroborado pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, ainda que não tenhamos a obrigação de seguir exatamente, né, as posições adotadas pelo Conselho, mas quanto mais consensual for entre essas resoluções, menor será o risco da judicialização. Se a gente, né, emite uma nota técnica totalmente diferente das que estão sendo colocadas, isso com certeza ensejará para aquelas pessoas que se sentirem prejudicadas pela nossa posição a possibilidade maior de judicializarmos a questão, o que não é uma coisa boa. Para concluir essa minha primeira intervenção, eu tenho essa ideia, eu acho que deve ser, repito, maior que 95 decibéis, nas frequências de 500, 1.000, 2.000 e 4.000 Hz, podendo considerar de 3.000 Hz, e não deve se considerar a média, mas é a minha posição pessoal. Acho que, espero, muito brevemente, talvez questão de dias, nós tenhamos essa nota técnica da Auditoria Fiscal do Trabalho, e eu recomendo que quem puder esperar, né, seja para contratar alguém nessa condição, seja para apresentar uma pessoa nessa condição de perda auditiva unilateral para a fiscalização do trabalho, espere alguns dias, se for possível, porque após a emissão dessa nossa técnica, aí sim nós teremos um entendimento padronizado e que será seguido pela Auditoria Fiscal do Trabalho. Pessoal, em princípio era isso. Assim, volto a dizer, pena que não possa ter apresentado aí um PowerPoint que talvez facilitasse o entendimento dessas tabelas, desses audiogramas, mas me coloco agora à disposição. Eu tentei responder algumas questões que já nos foram enviadas, me coloco à disposição para responder as questões que talvez a Fátima tenha aí anotado. Se eu esqueci de alguma, por favor, coloque. E, Fátima, passo a palavra aí para você, para ver quais questões que eventualmente não foram respondidas. Tá.
Cal, eu fui colando aí as perguntas no seu WhatsApp, tá? Se Então alguém vamos tiver lá. mais perguntas, pode colocar aqui que eu vou mandando. O Fábio pergunta, diz o seguinte: a lei é federal. Na prática, essa orientação que usamos no Estado de São Paulo é seguida no Brasil todo? Imagino que o Fábio esteja se referindo àquela lei estadual que eu já mencionei, mais antiga aqui de São Paulo, que dizia que dever-se-ia aceitar pessoas com perda auditiva unilateral como deficiente auditivo. Já disse, repito, nós na fiscalização federal nunca aceitamos. Né? A nossa referência legal para as questões da fiscalização sempre são as leis federais. O senhor disse no início que se alguém tivesse dados no médico, compartilhasse. No Brasil, segundo os dados da Pesquisa Nacional de Saúde, 2,2 milhões de pessoas possuem deficiência auditiva. Isso, desculpe, a Andréia que coloca. Então, Andréia, mas o que eu não consegui levantar é o número de pessoas com deficiência auditiva unilateral. Né? Talvez a gente não tenha esse dado. Era sobre essa dúvida que eu me referia, sobre esse dado. Uma outra questão da Fabiana dos Reis diz que, até que se tenha oficialmente os instrumentos para avaliação psicossocial, devemos utilizar a legislação vigente? Sim. A gente deve, ao máximo, buscar fazer nos nossos laudos na elaboração dos nossos laudos, uma avaliação biopsicossocial que considere todos esses fatores, que destaque o comprometimento funcional, que não se resuma a colocar o diagnóstico da CID, isso normalmente não passa na fiscalização. Mas a avaliação, exatamente conforme previsto na Convenção e na Lei Brasileira de Inclusão, só será possível quando tivermos o instrumento de avaliação. Compareçam à reunião plenária da Câmara, que a gente poderá ouvir, inclusive, a perspectiva de prazo para que isso aconteça da coordenadora do grupo de trabalho. E aí continua, então, a Fabiana. Tem uma dúvida se a pessoa tem uma perda auditiva, ela passa por cirurgia para a correção da audição. Ela passa a não pertencer à lei de cotas. Essa situação, Fabiana, é meio complicada, assim, vale para diferentes situações. Quando a legislação anterior falava em perda permanente e depois substituída pela expressão de longo prazo na Convenção e na LBI, a gente sempre pressupõe, né, os casos como sendo irreversíveis à luz dos conhecimentos atuais. Se surgir uma técnica nova, alguma coisa que possa mudar esta situação, essa pessoa, então, deixará de ter aquele impedimento. Então, essa sua pergunta de se ela passar por uma cirurgia ou por qualquer outro tratamento e deixar de ter o impedimento, no caso da audição, eu entendo que essa pessoa deixa de ser, obviamente, uma pessoa com deficiência. Mas a ideia é que sejam aquelas situações irreversíveis. Eu mencionei, no caso da audição, uma infecção da orelha, né? Uma otite. Esses quadros podem levar a uma perda auditiva importante, uma perda condutiva, mas, se tratado, né, a pessoa não apresentará mais essa deficiência auditiva, então não poderia entrar para a cota. A título de curiosidade, porque essa coisa do longo prazo definitivo é meio complicado, mas o longo prazo, né, tem um decreto na nossa legislação, né, do INSS, que fala de, no mínimo, 2 anos. Então, é uma boa referência. Mas, volto a dizer, é complicado e relativo, porque, sei lá, uma pessoa amputou o braço faz uma semana, né? Segundo esse critério, não seria longo prazo, mas, obviamente, que se trata de uma deficiência que poderia ser aceita para fim de cumprir a lei de cotas. Pergunta se a Jocasta, se eu tenho uma previsão de quando será emitida essa nota técnica. Não tenho, não tenho essa resposta. Espero, e pelo que eu tenho conversado com os colegas, que isso deverá ocorrer em pouco tempo, porque a gente não pode deixar essa questão tão solta assim, porque ela tem sido motivo de muitas dúvidas para os técnicos e para as empresas e para nós, auditores fiscais, né?
Bom, diante de sua explicação, diz Luiz Fernando, sobre a emissão do laudo caracterizador por qualquer profissional de saúde, é obrigatório na fiscalização a apresentação do laudo de referência do médico assistente ou de outro profissional, junto com o laudo caracterizador, ou apenas o laudo caracterizador? Luiz Fernando, a gente pede que no laudo seja colocado o código da CID referente ao impedimento. Pela nossa legislação, quem pode fazer esse diagnóstico e colocar o laudo da CID é só o médico. Eu, particularmente, discordo disso, mas a nossa legislação assim o estabelece. Então, o que a gente tem dito é que o laudo caracterizador não se resume ao diagnóstico, ao código da CID. Você tem que discutir o impedimento funcional, as implicações daquele impedimento. E isso é que pode ser feito por qualquer profissional de saúde. E, para isso, no laudo, ele pode sim mencionar e, eventualmente, até anexar um relatório ou algum documento em que apareça o código da CID. Mas o código da CID, per si, não é suficiente para a caracterização, e essa caracterização, principalmente do comprometimento funcional, pode ser feita por qualquer profissional de saúde, que poderá anexar o documento elaborado por um médico. Fátima, das perguntas que você me mandou são essas. Sim. Olhando aqui outras perguntas, quando entrará em vigor a inclusão das pessoas com surdez unilateral? Eu já disse antes, a lei fala no momento da sua publicação, então já está valendo, ainda que haja toda essa confusão. Tem algumas outras colocações aqui, mas a Andrea foi respondendo, porque acho que são dúvidas aí da Fabiana, né? Então elas foram trocando aqui uma figurinha. Tem uma Ah, pergunta aqui, eu vou ler. As fiscalizações dos outros estados do Brasil, de um modo geral, utilizam os mesmos critérios da fiscalização em São Paulo? sim, sim. Ah, é claro que isso não é absoluto. Nós temos a norma, a fiscalização não só do cumprimento da lei de cotas, mas de qualquer outra área de atuação da Auditoria Fiscal do Trabalho, hoje se dá por meio de projetos. No passado, a gente fiscalizava solto, assim, sem uma organização, sem uma padronização maior. Mas já de há um bom tempo, só por projetos. E no projeto, nós temos em cada unidade da federação um coordenador, nós temos instâncias de participação coletiva desses coordenadores, temos um coordenador nacional, que, junto com a Secretaria de Inspeção do Trabalho, então, normaliza esses processos de fiscalização, principalmente por meio das tais instruções normativas que eu já mencionei. Então, em princípio, todos nós seguimos os mesmos critérios e temos condutas homogêneas. Isso teoricamente. Na prática, como essas ações muitas vezes são perspassadas por julgamentos subjetivos, né, não é possível não ser assim, pode ter interpretações diferentes por parte de auditores, não só de diferentes estados, mas dentro de um mesmo estado. Então, isso pode acontecer, mas, em princípio, a gente busca uma atuação homogênea. Creio que essa homogeneidade, essa coisa mais padronizada, ficará facilitada quando tivermos um instrumento de avaliação. Eu só queria complementar aí, Cal, que eu acho importante entender que as empresas que têm, cujo CNPJ estão no estado de São Paulo, são do estado de São Paulo, vão seguir a orientação de São Paulo. Então, mesmo que eu tenha, que é no nosso caso, né, no caso dos supermercados, unidades em outros estados, a fiscalização, o processo deve seguir a orientação da Superintendência de São Paulo, certo? Sim, que deverá ser semelhante à das coordenações dos demais estados. Tem uma pergunta aqui. A pessoa que aceita entrar na cota da empresa precisa mudar os seus documentos, RG, por exemplo? Não precisa. O que é importante é que a empresa faça o registro correto no e-social.
pessoa social tem dois campos distintos que tratam dessa caracterização da condição de pessoa com deficiência. Tem um campo lá que pergunta: o trabalhador é pessoa com deficiência? Aí a empresa põe sim ou não. E tem um outro campo que muitas vezes as empresas se esquecem de preencher: esse trabalhador com deficiência está na cota ou não está na cota? Quando nós fazemos os nossos levantamentos, a gente usa esse último campo, trabalhador com deficiência na cota, para ver se a empresa está cumprindo ou não está cumprindo. E aí a chamamos para fiscalizar e não raro acontece da empresa dizer: não, mas eu tenho um número maior do que esse que você está me apresentando. É que a empresa se equivocou e não colocou nesse segundo campo do eixo social que a pessoa com deficiência integra a cota. Então lá tem que mudar. No documento, no RG, essas coisas não há necessidade. A gente vai trocar de intérprete, tá? Coloquei mais 2 perguntas lá no seu WhatsApp. Durante a sua explicação sobre a emissão do laudo caracterizador por qualquer profissional de saúde, é obrigatória a fiscalização, a apresentação do laudo de referência? Não, isso aqui eu já tinha respondido. No Estado de São Paulo, temos o programa Meu Emprego Inclusivo e os laudos para os candidatos atendidos são emitidos pelo IMESC, que utiliza a CIF para tal. Mas percebemos que muitas empresas não aceitam o laudo. Seria interessante que o Ministério validasse esse modelo e emitisse um ofício. O Davi Silva, da NURAP, que faz esse comentário. O Sérgio Ricardo comenta aqui: em quanto tempo pode ser diagnosticado pela nova classificação de psicossocial? Aqui, a complexidade pela psicologia, o estudo funcional da pessoa perante sua vida e mediação de funcionalidade. Não sei se eu entendi bem essa pergunta do Sérgio Ricardo, mas juntando com a do Davi. Carl, só um minutinho. Essa Ah, observação do laudo do IMESC foi a Tatiane Ramos de Lira, tá? está escrito Davi Silva aqui. Então. É Bom, que eu colei e foi junto. tá bom, não importa. Então, eu sei desses laudos do IMES, volto a dizer, a CIF-PC não classifica a condição de pessoa com deficiência, ela é uma ferramenta fundamental para que a gente consiga fazer essa avaliação biopsicossocial, mas enquanto, na minha opinião, enquanto nós não tivermos definido esse instrumento de avaliação, talvez o IFBR, né, pelo governo federal, essas dúvidas continuarão existindo. Depois que sair, eu acho também que não vai ser panaceia para todas as dúvidas que a gente tem. Poderá continuar havendo, mas acho que vai ser muito mais fácil a gente ter mais objetividade nessa avaliação e facilitará que um determinado laudo seja aceito não apenas por uma instituição e não por outra, seja aceito por todos. Então é isso, assim, não tem muito o que fazer na minha opinião. Outra pergunta, acho que foi da Andréia, né? O senhor falou das várias referências, o OMS, Conselho Federal, entre outros, mas para os auditores fiscais de trabalho, quais os valores serão considerados para a perda auditiva unilateral? Não sei, Andréia. A gente já conversou isso entre os auditores, não há um consenso entre nós. Eu, particularmente, tenho defendido que o critério seja o mais rígido possível, porque a lei fala em perda total. Perda total significa, na minha opinião, a ausência de qualquer possibilidade da pessoa de perceber estímulo sonoro. E eu, particularmente, recomendo que se utilize a referência da OMS, que é uma instituição, né, que tem uma grande importância, o grau de perda maior que ela apresenta na sua tabela, que é a perda auditiva completa / surdo, que seria, então, maior que 95 decibéis. Acredito que há uma chance de se considerar, na tabela da OMS, a partir do grau de perda profundo, ou seja, 80 decibéis para cima. Porque esse é o parecer do Conselho Federal de Fonoaudiologia e talvez os auditores respeitem, considerem politicamente importante aceitar este parecer. Não sei dizer ainda, se depender de mim, mais que 95, mas eventualmente mais que 80,
são as apostas que eu faria sobre esta nota técnica. Uma outra pergunta aqui. Assim, só lembrando, assim, espero que essa discussão toda também seja em breve superada, porque a própria lei fala que ela terá vigência enquanto não sair o instrumento de avaliação. Bom, outra pergunta diz, considerando a promulgação da Lei 14.768, de dezembro de 23, que define os critérios específicos para a caracterização da deficiência auditiva, estabelece a média aritmética de 41 decibéis como referência e menciona a necessidade de outros instrumentos em conformidade com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Como essa legislação impacta o acesso e a participação das pessoas com deficiência auditiva na sociedade, especialmente diante das mudanças dos critérios e da variação e da vigência condicional à criação da implementação dos instrumentos adicionais? O Alexandre faz essa consideração e essa pergunta. Assim, só um comentário, quer dizer, essa média aritmética de 41 decibéis mencionada na legislação, no meu entendimento, e de várias pessoas e minhas instituições, como a Associação Brasileira de Medicina do Trabalho, é especificamente para a perda auditiva bilateral. Acho que a lei é omissa em relação à perda total. No caso da perda total, eu entendo que não vale a média, vale as medidas individualmente, ainda que a gente não tenha definido, porque a lei não o fez, né, o valor limite que será considerado. O impacto sobre isso, né, eu acho assim que a gente não pode negar a existência de dificuldades por parte de quem tem visão auditiva unilateral. E a partir desta lei, né, estas pessoas poderão, a depender da avaliação que seria feita, mas se antes elas não seriam consideradas, porque a legislação anterior falava que a perda tinha que ser bilateral, elas têm essa possibilidade de ser consideradas como elegíveis para a condição de pessoas com deficiência e, com isso, ter uma maior facilidade de se inserir no mercado formal de trabalho. O que eu temo é que isso também signifique que pessoas que, nesta situação, não deveriam, né, usufruir do direito desta política afirmativa, da cota, também se apropriem dela. Nós temos algumas informações de que, por exemplo, eu tinha dito isso antes, pessoas com visão monocular, em alguns, inclusive concursos públicos, estão ocupando praticamente todas as vagas. A situação concreta é que existe a possibilidade, volto a dizer, para deixar bem clara a minha posição, eu não nego a possibilidade de pessoa com perda auditiva unilateral dever ter o direito de ser incluída pela cota. Em situações específicas, eu acho que isso pode ser possível, mas, de um modo geral, o risco que corremos é que as empresas busquem, doravante, cumprir com a sua obrigação legal de contratação de pessoas com deficiência, né, sem se preocupar com nenhuma melhoria nas condições de acessibilidade, restringindo as suas contratações às pessoas com visão monocular ou com perda auditiva unilateral. Cal, a gente teve um problema aqui com o intérprete que travou a tela e saiu. Deixa eu esperar só, vamos esperar só um minutinho. Ah, tá. Não sei se a Rose está aqui ainda. Rose, o intérprete consegue voltar? Fátima, eu sou a Mariana, sou do NURAP. Estou verificando o que aconteceu com os intérpretes, tá bom? Só um instantinho, tá bom? Por favor. Ok. De qualquer maneira, Fátima, a gente poderia já talvez caminhar para o encerramento. Eu fechei aqui. Tá. Eu fechei para as perguntas e a gente vai colocar Pronto. aqui no. Fátima, você pode colocar a Érica como destaque? A Érica trabalha aqui com a gente do NURAP e ela consegue fazer essa interpretação, por favor. Já está aí a Érica. Muito obrigada, desculpa. Tá.
Então, eu só vou dar alguns recados aqui, Cal. O Rafael vai colocar aqui no chat as orientações, né, para a emissão do certificado. E a gente vai encaminhar também uma avaliação. Se você depois tiver algum material, eu coloquei a instrução normativa número 2 aqui no chat, e se você tiver algum outro material que você julgue interessante, a gente pode também encaminhar para as pessoas. Lembrando que a gente vai encaminhar aqui nesse grupo de WhatsApp que foi criado, de novo, por conta do sistema de segurança de algumas empresas que acabam mandando para o spam ou vetando o encaminhamento quando a gente manda por e-mail ou por e-mail marketing, tá bom? Então, acho que a gente pode encerrar. Quero te agradecer demais. Vou relembrar aqui para as pessoas que, em primeiro momento, no dia 7 de março, a gente vai ter a plenária. Ela vai ser presencial, porque para fazer híbrida a gente precisa de recursos financeiros, porque é um sistema que pede toda uma organização, e para isso a gente precisa dos recursos financeiros para conseguir fazer, e infelizmente a Câmara Paulista não tem essa possibilidade. Se alguém tiver a disponibilidade de fazer esse financiamento para que a gente faça híbrido, a gente pode conversar. É só procurar pela gente que a gente conversa e vê da possibilidade. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. A gente teve, em média, aí 170 pessoas participando ao longo dessa atividade. E, Cal, de novo, muito obrigada pela sua presença e pela disponibilidade em prestar esses esclarecimentos, tá bom? Se quiser se despedir das pessoas, está aberto. Tá, vou dizer da minha satisfação da gente poder conversar sobre essa questão que tem sido objeto de muitas dúvidas. Lamento não ter respostas mais definitivas, mas isso não depende de mim. E reforço o convite que você fez. Eu acho que vai ser muito interessante, até para esclarecermos dúvidas, não só sobre a perda auditiva, mas sobre tudo que diz respeito à construção do novo índice de funcionalidade, participarmos da reunião do dia 7 de março. Vejam lá no site da Câmara as instruções de endereço, como fazer para se inscrever, que a nossa a coordenadora, a responsável pelo GT, vai se deslocar de Brasília até aqui para conversarmos sobre isso, e acho que vai ser muito rico. Agradeço aí a presença de vocês e um forte abraço para todo mundo. Até a próxima.